Caros amigos e amigas que acompanham o canal Café Católico, nos encontramos mais uma vez em um momento de reflexão sobre São José neste nosso bate-papo cristão. Ao longo deste mês de fevereiro, nós consideramos alguns aspectos da vida de São José com a intenção de conhecer mais profundamente aquele que foi escolhido por Deus para ser o guardião do Redentor e o protetor da Virgem Maria na família sagrada de Nazaré. São José recebeu uma missão como expressão da providência divina e, na sua missão, ele realiza as profecias, portanto, as promessas de salvação que Deus havia feito ao longo da história da salvação, da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Agora, com a sua paternidade, ele realiza essas profecias. É muito importante considerar, neste momento, a paternidade legal de São José em relação a Jesus Cristo. Nos evangelhos da Anunciação, nós conhecemos a referência de como São José é apresentado como o filho de Davi, ou aquele da casa de Davi. Podemos atribuir a São José o título de ilustre filho de Davi, aquele que dá a paternidade legal a Jesus. Nós temos essa referência à descendência de Davi na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Nós temos ali que José é apresentado como um filho da casa de Davi, um descendente de Davi. E esta referência a Davi é muito importante, como aparece também no Evangelho da Anunciação a Nossa Senhora, no Evangelho de Lucas. Maria está prometida em casamento a um homem chamado José, da descendência de Davi. Ou como o anjo se dirige a São José quando vem em seu auxílio para ele assumir a sua missão. Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Então, nós encontramos como a referência a Davi é fundamental. Também no relato do nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas, nós conhecemos como São José e a Virgem Maria foram de Nazaré para Belém, exatamente por causa desta descendência de Davi. Ele era de Belém, da Judeia, como Davi é dali. Portanto, ele precisava registrar-se naquele recenseamento em Belém. É importante porque o Messias prometido, o Salvador, na Sagrada Escritura, nas profecias, nós encontramos que ele será chamado Filho de Davi. Deus há de suscitar um filho. Até tem uma expressão muito importante quando Davi tem a intenção de construir um templo. Deus responde a Davi: tu não me construirás uma casa, eu construirei uma casa e esta casa será firme para sempre. Tem também quando o anjo anuncia a Maria o nascimento do Salvador, que ele diz: ele reinará para sempre. Portanto, o Messias é da descendência de Davi. Mas como nós sabemos, ele não é da descendência de Davi segundo a carne, porque Maria não é da descendência de Davi, é São José. Ele é filho de Deus, mas com a presença de São José, legalmente ele entra na linhagem de Davi. É por isso que São José é a expressão da providência divina, que deste modo, com a sua intervenção pela graça do Espírito Santo e escolhendo São José, faz com que
todas as profecias se realizem. E assim, São José participa deste grande mistério da salvação como guardião do Redentor, e ao dar o nome a Jesus, ele legalmente assume a paternidade e cumpre esta profecia. E no nome que cabe ao Pai dar, neste caso, nós já encontramos a salvação. De fato, o anjo diz que aquele que Maria concebeu é por obra do Espírito Santo concebido. E diz a José: tu lhe darás o nome de Jesus. Portanto, é a José que cabe atribuir o nome no qual todos somos salvos. O nome que está acima de todo nome. E fora deste nome não há salvação, é o que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, nas palavras de Pedro. Ou ainda, como São Paulo diz, que diante deste nome, todo joelho há de se inclinar no céu, na terra ou nos abismos. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. No nome que São José dá a Jesus, nós encontramos a sua missão. De fato, já ali na Anunciação, ou seja, quando o anjo fala com São José, ele diz: darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar. Ele é o Salvador. O nome Jesus, de fato, significa Deus Salvador. Assim, caros amigos e amigas, nós encontramos como a missão de São José não é periférica. O seu silêncio e também, às vezes, até o silêncio da Sagrada Escritura sobre São José não nos devem como que induzir a pensar que a sua missão é periférica. As referências poucas, o seu silêncio, na verdade, nos mostram a intervenção de Deus. É para ficar clara a intervenção de Deus. Mas essa intervenção de Deus não dispensa esta colaboração do homem justo, do homem piedoso, do homem obediente. E nesta obediência, como homem justo, ele realiza essas promessas de Deus. Assim nós temos esse ilustre filho de Davi, que faz com que Jesus seja reconhecido agora como o Messias. E não só isso. Legalmente, São José é pai, sabendo que o pai de Jesus é Deus mesmo. E assim nós temos que se manifesta ao mesmo tempo esta ação de Deus, mostrando como Jesus é fruto do poder de Deus, é obra do Espírito Santo, mas com a presença de São José, nós temos Jesus como o filho de Davi, o descendente de Davi. Portanto, São José tem uma missão muito importante. E nós, contemplando este grande homem, este grande santo, contemplando a sua vida, nos sentimos agradecidos por tudo que Deus realizou através dele. E agradecidos a próprio São José pela sua abertura à ação de Deus, à palavra de Deus e à sua obediência. Ele é o ilustre filho de Davi que deu a paternidade legal a Jesus. Mas quando falamos dessa paternidade legal, não queremos considerar quase uma espécie de paternidade burocrática, quase que cabia a São José e dar o nome, quase que escrever o nome de São José, de Jesus, em algum documento. Na verdade, se trata da paternidade como um coração que se abre para acolher o Filho de Deus como próprio Filho. É por isso que o Papa Francisco diz: José, com o coração de pai, amou Jesus. É uma paternidade verdadeira, é uma paternidade afetiva e efetiva, porque ele é amado como filho, ele recebe todos os cuidados de um filho, e São José é o que tem toda a responsabilidade de manter e sustentar este filho e de conduzi-lo, de educá-lo também na sua própria experiência religiosa como filho dos judeus. Deste modo, nós temos em José
um verdadeiro pai. Também o Papa Francisco, na carta com coração de pai, que nos deu este ano de São José, diz esta expressão: pai não se nasce, pai se faz. E São José não nasceu pai de Jesus, ele se fez pai, porque acolheu a vontade de Deus. E pai realmente não é um pai de segunda categoria, é um pai que pôde dar o nome ao seu filho, pôde dar esta descendência legal e assim nos fez conhecer que o nosso Salvador é da descendência de Davi. Por isso, nós podemos nos dirigir a São José pedindo que ele nos proteja, nos defenda, nos ajude com o mesmo amor de pai como fez com o nosso Salvador, Jesus, a quem ele deu este nome que salva. Jesus é Deus Salvador, Deus que nos salva. E José protegeu a nossa salvação. Ele cuidou, ele alimentou o nosso Salvador. Por isso, nós pedimos que, do mesmo modo como ele cuidou de Jesus, nosso Salvador, que se fez nosso irmão, que ele nos acolha e nos cuide, que nos proteja do mesmo modo, amando-nos com um coração de pai.